Oi, bem-vindo ao Adorescente. Hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje nós vamos bater um papo sobre os ídolos. Já falamos algumas vezes aqui a respeito dos ídolos, mas eu faço questão de ler no capítulo 14 do livro Ungidos um trechinho que mostra a similaridade, não é, do que acontecia lá no antigo Israel, na época de Elias, com o que acontece hoje. Você fala assim, como assim? Hoje? Será que, como aquelas pessoas e os profetas de Baal, tem gente se curvando a deuses, a idolatria? Aliás, isso incomodou muito Elias, não é? E ele foi e levou para Deus. Inclusive, Deus nos recomenda fazer como Elias. Você tem alguma coisa que está incomodando aí dentro de casa? Você não está achando certo, você não está gostando, você sabe que não é bom. Na vizinhança, no país, o adolescente é ouvido em outros países além do Brasil, não é? Nós temos amigos aí na Espanha, na Alemanha, Portugal, outros lugares, na África, gente mandando recadinho dizendo que está ouvindo adolescente. E aí, tem alguma coisa errada no governo do seu país? E sempre tem, não é? O mal milita contra o bem em todas as esferas. Então, faça como Elias, ore pelos líderes do seu país, pelos seus vizinhos, pelos familiares. Nós precisamos aprender com Elias essa lição de conversar mais com Deus, expressar para Ele o que nós estamos sentindo, o que está nos incomodando, o que está nos afligindo. E Deus atende, Ele ouve, dá direção, inclusive, viu? E se Ele não der naquele momento, espera. A Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu a minha oração, o meu pedido, a minha súplica. Então espera com paciência, converse com Deus, Ele nos ensina a fazer isso. E Elias estava incomodado com a idolatria e chegou até Deus e falou assim, olha aí, eles estão se curvando diante de falsos deuses em nome de Deus, não tem nada a ver com o Senhor, meu Deus, tem nada a ver. Então, o que eu faço para mudar essa situação? É minha responsabilidade ou o Senhor vai mexer com outros para fazer a diferença? Deus quer ver o quanto a gente se importa mesmo, né? Com o solo que pisamos, o lugar onde estamos, a família que temos, o lugar que Ele nos colocou, o país em que vivemos. E Ele fez isso. E olha, a alerta de hoje para a gente é que a gente não siga o mesmo caminho dos adoradores de Baal. Eu vou ler um trechinho aqui do livro Ungidos. Logo no começo do capítulo 14, a autora faz um paralelo, não é, entre os adoradores de Baal, adoradores de ídolos, e hoje, a humanidade. Será? Vamos entender o que ela quer dizer com isso. Se curvar a Baal, adorar outros ídolos, ela dá nome aos ídolos modernos, tá? Olha só, que coisa interessante para a gente pensar bem hoje. Pode não haver nenhum altar externamente visível. Pode não haver nenhuma imagem sobre que os olhos repousem, como aconteceu na época de Elias, né? Tinha altares erigidos, tinha imagens que eles adoravam, ali os deuses em madeira, pedra, tudo ali erigidos também. Pode não ter hoje isso na minha e na sua frente, contudo, milhares estão seguindo após deuses deste mundo. E ela dá nome aos deuses deste mundo, riquezas, fama, prazeres e as agradáveis fábulas que permitem ao homem seguir as inclinações do coração não regenerado. Multidões têm uma errônea concepção de Deus e seus atributos e estão servindo a um falso Deus tão verdadeiramente como estavam os adoradores de Baal. Muitos, mesmo entre os que se declaram cristãos, atenção, têm se aliado com influências que são inalteravelmente opostas a Deus e sua verdade. Assim, são levados a se afastarem do divino e a exaltarem o humano. Cuidado, posso eu e você estar fazendo a mesma coisa que os adoradores de Baal fizeram na época de Elias. E, aliás, a Bíblia faz um paralelo, né, entre os tempos anteriores e os tempos que nós estamos vivendo. Tempos de violência, de estupidez do ser humano, muitas vezes, porque não se submete a Deus.
Deus nos alerta hoje, aonde quer que você esteja, que nós estejamos mais atentos às suas opiniões do que opiniões de uns poucos filósofos. A autora inclusive fala assim, né? Dá mais crédito à filosofia, criações de seres humanos, do que créditos à própria verdade bíblica. A pesquisa da Bíblia faz a gente entender o que de fato Deus quer dizer para a gente, né? Não ser equivocado, enganado por teorias humanas, alguns líderes que se dizem inspirados por Deus. E se você tem uma Bíblia na mão, pesquise, analise. Você vai entender o que realmente Deus ordenou, o que Deus segue, o que Deus se agrada. Né? E muita gente, em nome de Deus, extorque até o próprio ser humano, faz coisas horríveis, mas é tudo em nome de Deus, como estavam os adoradores de Baal lá, falando que estavam adorando a Deus. Né? Então, cuidado, em nome de Deus, muitas coisas são feitas que não têm nada a ver com Deus. Por isso é importante irmos à fonte, como Elias foi à fonte, foi de fato ao Deus verdadeiro, aquele que não fica acariciando os erros do ser humano. Ele é como um pai honesto, né, que fala assim, não, isso não está legal, você não está com sentimento bom, você está muito ganancioso, meu filho, para que essa busca incessante de riquezas, de fama, de prazeres passageiros, vai lá, se droga, bebe, fuma e acha que tá livre, está feliz, ao contrário, está preso ao pecado, está agarrado naquilo que vai te destruir, te acabar. Né? E ele vai tentando ajudar o ser humano, por quê? Porque o nosso coração é corrupto e ele quer salvar a gente do que o pecado veio ocasionar. Que hoje Deus possa nos ajudar então a buscá-lo, colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida e não o nosso eu, não nós sermos o centro, mas Ele ser o centro do nosso coração. E aí sim estaremos derrubando os altares construídos por nós mesmos e estimulados pelo inimigo da nossa alma, já que estamos falando de grande conflito entre o bem e o mal. Tudo que o inimigo de nossas vidas quer é que a gente coloque tudo na frente de Deus. Todas as coisas acima de Deus, qualquer coisa, dinheiro, fama, né? Eu, tudo para mim, não Deus. Então ele estimula, ele ocupa a nossa mente, a nossa vida com um monte de coisa que a gente nem tenha tempo para falar com Deus. Eu acho muito longo esse áudio que a gente está ouvindo, tão longo, nossa, eu não vou ter tempo de ouvir. Quer dizer, Deus dá o tempo e dá tudo para a gente. Que a gente o coloque de fato em primeiro lugar. Vamos pedir para que Ele seja o único Deus em nossa vida? Vamos orar? Eu convido você, onde quer que esteja, se possível for, feche os seus olhos, porque nós vamos falar com Deus. Bondoso Deus e bendito Pai, obrigada porque o Senhor já nos deu orientação no passado para que a gente não siga o mesmo caminho errado no presente. Pedimos força para que nós coloquemos ao Senhor como líder da nossa vida e confiemos, porque o Senhor dará todas as coisas. Do Senhor vêm as boas dádivas, o verdadeiro prazer. Guarda-nos em teus braços, é o que nós te pedimos e por tudo te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o Adorecente de hoje, lembrando que juntos somos, hein? Adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.